Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Nas aulas anteriores a gente tem estudado o que? A lei do seno, certo? A gente tem estudado a lei do seno, viu alguns exemplos, né? Coloquei uma lista de exercícios também. Porém agora a gente começa a estudar a lei do cosseno, que também não é tão difícil. A gente só vai seguir essas fórmulas aqui que parecem um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é. Fórmulas nada mais é do que você substituir elas, ou seja, as letras que existem na fórmula, pelos valores que a gente vai encontrar aqui, certo? Então não há segredo, é só matemática básica, tá ok? Então vamos lá. O que quer dizer a lei do seno, a lei do cosseno? A lei do cosseno, qual é a principal diferença para a lei do cosseno e do seno e do seno cosseno? Ou seja, quando eu devo usar uma e quando eu devo usar a outra. Lembrando que tanto a lei do seno quanto a lei do cosseno certo? São usados para triângulos que não são retângulos. Triângulos retângulos já tem as razões trigonométricas, certo? Que é o seno, cosseno, tangente, aquelas formulazinhas lá que a gente estudou, e o teorema de Pitágoras para resolver isso. Já na lei do seno e lei do cosseno é para aplicado a um triângulo qualquer. Triângulo qualquer é esse que não é um triângulo retângulo, tá ok? Então vamos lá. Olha, observando esse triângulo aqui, vocês conseguem perceber que aqui é um triângulo onde eu tenho três ângulos internos. Na verdade, todo triângulo tem, mas aqui eu estou destacado, né? Três ângulos internos. Uma coisa interessante a se saber, que eu já falei anteriormente para vocês, é que todo triângulo, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é equivalente aos 180 graus. Então, muitas vezes, mesmo que a gente não venha com os dados, todos os dados, a gente consegue perceber quais são os graus daquele triângulo, no caso desses aqui, né? Então vou dar um exemplo de uma situação dessa, como a gente pode, hipotética. Lembrando, na situação hipotética eu não medi os ângulos desse triângulo, tá? Vou supor aqui. Mas vamos imaginar uma situação dessa hipotética, onde a gente precisa saber os graus. Então vamos lá. Digamos que esse ângulo, eu vou escrever aqui na parte externa, tá? Mesmo, digamos que esse ângulo aqui tenha 50 graus. Esse ângulo aqui, digamos que tenha 45 graus. E quanto teria isso? Pela lógica, se eu sei que a soma dos três tem que dar 180, ou seja, este somado a este, somado a outro que está aqui, eu não sei o valor, tem que dar quanto tudo? 180. Ou seja, olha como é simples fazer. Vamos somar esses dois? Aqui, 50 mais 45 vai dar 90, certo? 90. Então, 90 para 180 falta quanto? Faltaria 90. Então, o ângulo daqui seria 90 graus. Seria. Por que eu estou falando seria? Porque é uma situação hipotética. Ou seja, eu estou imaginando que seria isso. Até porque a gente sabe que o ângulo de 90 graus obrigatoriamente tem o quê? Esse símbolo. Certo? Obrigatoriamente. E aqui deu 90 graus, eu não coloquei esse símbolo. Tá? Mas é uma situação hipotética. O que eu estou querendo mostrar com isso? Porque se eu tiver apenas dois ângulos, eu consigo, logicamente, por dedução, descobrir quanto é que vale o terceiro. Se eu sei que tudo tem que ter 180, se esse está com um valor e esse está com outro, eu sei quanto está com esse. Aí imagina uma situação onde tem três amigos, vocês sabem que junto vocês têm 120 reais. Um está com 50 reais e o outro está com 50 reais. O terceiro amigo está com quanto? Mesmo que ele não diga, com 20. Está entendendo? O mesmo caso é a lógica dos triângulos. Um triângulo um triângulo aí, os ângulos, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180 graus, tá certo? Então agora vamos para a fórmula. Respondendo a pergunta que eu mesmo fiz ainda agora, quando devo usar a lei do seno e quando devo usar a lei do cosseno? Fica simples. A lei do seno, normalmente, você vai vir com dois ângulos e um lado. Ou seja, de todos os valores que vai estar exposto para vocês vão ter dois ângulos, já dizendo quanto vale aqui, por exemplo, e um dos lados também vai estar dizendo a você. E você vai ter que descobrir o outro lado. Diferentemente da lei do cosseno, certo? A lei do cosseno diz o quê? A lei do cosseno diz que geralmente é o seguinte, normalmente se apresenta para a gente somente com um ângulo e dois lados. Veja como é a diferença do lei do seno e lei do cosseno. De novo, lei do seno vem dois ângulos e um lado. Lei do cosseno, um ângulo e dois lados, tá? Então, aparentemente, só em você olhar para isso, você já consegue deduzir se vai usar a lei do seno, as fórmulas lá, ou a fórmula da lei do cosseno. Mas para isso ficar mais fácil, vamos para um exemplo prático, né? Ou seja, vamos
para a realidade. Então vamos lá, vou colocar aqui, fazer um exemplo, tá? Não vai estar muito retinho não, vocês sabem que eu não sou muito bom de desenho, tá? Mas vamos imaginar aqui, um ângulo aqui, aqui, vou dizer que aqui tem 60 graus, certo? Mais de 60 graus. Vou dizer que esses pontos aqui, ou seja, esses aqui, são A, B e C, certo? Também vou dizer que aqui tem 3 centímetros, um triângulo bem pequeno, e aqui tem 4 centímetros. Minha pergunta é, quanto vai ter esse lado X? Ou seja, eu tenho esse ângulo, tenho esses dois lados e o X ali que eu quero saber. Ou seja, como eu disse a vocês, a lei do cosseno, normalmente, vai vir o quê? Mostrando dois lados e um ângulo. Ou seja, se vir dois lados e um ângulo, você sabe que é a lei do cosseno. Se vir dois ângulos e um lado, lei do seno, tá bom? E a gente vai usar uma dessas fórmulas, mas olha como vai ser simples entender essas fórmulas. Se você observar, as fórmulas são praticamente a mesma, daqui para cá. Aqui, ó, a mesma fórmula, só que aqui eu digo cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de lambda, certo? Lambda não, isso é de teta, uma letra grega, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Por que muda? Porque alfa, se você olhar, é uma denominação de uma letra grega, também é usada para denominar ângulos. Beta também e teta também. Eu tenho 3 ângulos. Por que 3 ângulos? Porque cada letra grega dessa vai simbolizar, um ângulo. Ou seja, aqui poderia ser alfa, aqui poderia ser beta, aqui poderia ser teta. O que vai mudar vai ser a ordem aqui dos lados do triângulo, certo? A ordem desse lado desse triângulo. Porém, o segredo está o seguinte. O número que vai ficar aqui nessas letras, isolado, ou seja, o A está isolado, certo? Aqui é uma equação, né? Então, A igual a tudo isso, B igual a tudo isso, C igual a tudo isso. Ou seja, o lado que a gente tem, que está isolado aqui, A, B e C, vai ser justamente a letra que a gente que está precisando saber quanto é o valor dela. Ou seja, então esse lado é justamente o valor desconhecido, seja X, Y, A, Z, o que for. Então, A, B ou C vai ser justamente o valor desconhecido que a gente tem na continha. B e C vai ser justamente os lados do triângulo, que a gente vai já vir formando, né? Pelo menos dois lados. Então lá, vou pegar a primeira fórmula, certo? Poderia ser qualquer uma das três, pegar a primeira fórmula e vou substituir os valores dela pelos valores que eu tenho aqui. Vocês vão ver que não é tão difícil. Ó, esse meu A é o lado que eu não sei, ou seja, o valor desconhecido. Quem é o valor desconhecido aqui? X. Então já começa a substituir. O lugar do A vai ser, então aqui, o lugar do A vai ser x ao quadrado, certo? Igual B, pode ser esse, e C pode ser esse, tanto faz, tá? Ou B ou C, tanto faz, porque é uma soma, certo? E na soma não importa a ordem das parcelas. Então, ó, dizer que B é esse, então 3 ao quadrado, porque B está ao quadrado, mais 4 ao quadrado é do lado C, menos 2 da fórmula, né? Vezes B, quem é B? 3. Vezes C, quem é C? 4. Vezes o cosseno de 60. Ou seja, eu estou dizendo assim, o cosseno de alfa. Digamos que eu chamei esse cara de alfa. Se eu chamei esse cara de alfa, eu tenho que olhar o cosseno de 60. Só que eu vou olhar o cosseno de 60 onde? Eu vou olhar o cosseno de 60 naquela tabela das razões trigonométricas que eu olhei para vocês. Mostrei para vocês. E já adiantando para vocês, cosseno de 60 graus é 0,500. Certo? Então agora, vamos fazer nossos cálculos, né? X ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. Menos, vamos lá para a multiplicação. Multiplica todo mundo aqui, ó. Se quiser pode usar até a calculadora, fica mais rápido. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 0,500 vai dar 48. Certo? Se quiser fazer o cálculo aí, vocês vejam o que vai dar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 12. 12 vezes... Não, peraí. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. É isso. 24 vezes 0,500 vai dar 48. Ok? E agora a gente continua resolvendo essa expressão, tá? Vai ficar x ao quadrado igual 9 mais 16. Vai dar quanto? Fazendo bem calmamente. Vai dar 25 menos 48. Deixa eu calcular aqui uma coisinha. Deixa eu ver aqui. Se eu usei a fórmula certa. Na verdade eu usei 2 vezes 3 vezes 4 vezes 0,500. 12, eu estou cometendo um erro aqui com vocês, tá? Eu estava dividindo. Se eu dividisse, que dava 48. Isso que eu estava estranhando aqui. Então, ó,
2 vezes 3, 6. 6 vezes 4 vai dar 12. 12 vezes 0,500, ó. Tô emborrado, perdão, gente. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então é 24 vezes 0,500. Tá? Já coloca aqui, todo mundo do lado, né? Então 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 1, 12. Certo? Aí 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 2. Então, somando tudo, eu tenho 0, 0, 0, 2. Aí você vai dizer, deu 12 mil, professor. Deu não. Lembrando do sétimo e do oitavo ano, quando a gente aprende a trabalhar com números com vírgula, quando a gente está aqui, ó, na multiplicação com um número com vírgula, decimal, quando somente um número tem vírgula, a gente desce exatamente onde estava. Aí a gente pensa que é 12 mil, mas na verdade isso aqui não é de 12 mil, porque a gente está multiplicando pelo número decimal, a gente cancela ali direito, então a gente só tem 12. Então, certo? Até se você fizer na calculadora isso aqui, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 0,500 vai dar 12, tá ok? Então vamos lá. Corrigindo aqui, 25 menos 12, a gente teria o seguinte, ó, x ao quadrado igual a 25 menos 12, eu vou ter 13. Se vocês lembrarem do Teorema de Pitágoras, quando a gente chega numa situação dessa, e não só do Teorema de Pitágoras, né, mas se vocês lembrarem também das equações do segundo grau, das equações incompletas, quando a gente chegar numa situação dessa, a gente tem que fazer o quê? Tem que tirar a raiz daqui e daqui ao mesmo tempo, né? Então, tirando a raiz daqui, vou botar até em destaque, daqui e daqui ao mesmo tempo, a gente vai ter aquele x, tirando da raiz, não existe uma raiz quadrada, não existe um 2 aqui invisível, então corta aqui, quem corta passa para fora, né? Então fica x igual, e a raiz de 13, como não é um número exato, vocês vão usar a calculadora. Então vamos lá, raiz de 13 é igual a 3,6055 aproximadamente, né? Então 3, nem prestei atenção quanto deu. Raiz de 3, raiz de 13. 3,6055, 3 pontinhos, porque não acaba, né? Não vai, é um número irracional, tá bom? Então vamos lá, ou seja, a gente descobriu que é 3,60, ou seja, mais ou menos 3,6, o quê? O lado, ou seja, o valor do x, tá? Então esse valor que a gente não sabia quanto era, considera até assim, que era mais do que o suficiente, era 3,6. Então percebam que a fórmula não tem muito mistério não, tá? É só substituir os valores e calcular que vai dar certo, tá, ok? Então esse foi um exemplo da lei do cosseno, muito simples também essa parte de lei do cosseno, tá? A gente viu lei do seno, lei do cosseno, tá? E a gente vai ver nas próximas aulas começar a estudar as figuras geométricas planas, certo? E a gente vai aprender a calcular a área dessas figuras geométricas planas, tá ok? A área em metros quadrados, centímetro quadrado, milímetro quadrado, assim vai, tá ok? Então tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima aula.